Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher, o nosso ponto de encontro na TV Parlamentar Maranhense para falar sobre o protagonismo das mulheres, histórias que inspiram e os desafios que nós, mulheres diversas, lidamos cotidianamente. Não de agora, desde muito tempo atrás. Ao longo da história, o enfrentamento é por respeito e reconhecimento. É pelo entendimento de que nós, mulheres, não somos apenas o segundo sexo, como denunciava a escritora e filósofa francesa Simone de Beauvoir. Aquelas que vêm depois. Não somos coadjuvantes. É ou era apenas uma forma de como a sociedade patriarcal nos categorizava. Simone de Beauvoir também disse que toda vitória feminina oculta uma abdicação. Nesta edição, vamos falar sobre isso, a presença e influência das mulheres na formação identitária da cultura popular maranhense. Elas sempre estiveram aqui e lá, abdicando de sonhos, mas se mantendo firmes, até conseguir conquistar mais espaços nos últimos anos. O Toda Mulher está no ar. O Toda Mulher de hoje recebe Letícia Cardoso. Ela é professora da Universidade Federal do Maranhão, mestre em Ciências Sociais, doutora em Comunicação e pesquisadora da cultura. Letícia, seja muito bem-vinda ao Toda Mulher. Antes de começar a nossa conversa, vamos assistir uma matéria sobre mulheres que se destacam na cultura popular maranhense. Acompanhe. Tenho uma rosa populina e nela eu tenho muito amor. E eu tenho uma rosa populina e nela eu tenho muito amor. Há mais de meio século, mestre Umbelino resiste para manter viva a tradição ancestral do sotaque de Bumba Meu Boi Costa de Mão. A batida cadenciada tem origem em Cururupu, na Baixada Maranhense, e nasceu, segundo pesquisadores, no período da escravidão. Fé e religiosidade andam juntas. O boi da sociedade de Cururupu, em Tajipuru, surgiu de um pedido para que São João curasse mestre Umbelino de uma doença quando ele ainda era criança. Eu fiz a promessa que se eu ficasse bom, eu brincava boi com 2 vestimentas. E quando eu pudesse, eu fazia um boi e dava de promessa para ele. Esse boi brincava véspera de São João, dia de São João eu matava. O melhor couro que tinha eu dava um pedaço para cada brincante. E eu paguei a promessa. Apesar de ser considerado patrimônio cultural e imaterial da humanidade, muitos grupos de Bumba Meu Boi enfrentam dificuldades. O sotaque Costa de Mão corre risco de desaparecer. Costa de Mão é devagar, vou lhe explicar por quê. Porque todo dono de Costa de Mão é pobre. É pobre. Se Costa de Mão, por exemplo, eu fosse uma pessoa que tivesse mundos e fundos, aqui vocês me achavam sozinho, trabalhando não. Que era cheinho. Porque o povo movimenta onde tem o dinheiro. Desde 2022, o projeto Caminhos da Boiada vem mapeando os grupos de Bumba Meu Boi resistentes na zona urbana e rural de São Luís. A iniciativa é um projeto de extensão do Grupo de Estudos Culturais da Universidade Federal do Maranhão, coordenado pela pesquisadora Letícia Cardoso. O Caminhos da Boiada ele vem garantir esse espaço de visibilidade para os grupos, não só por meio do mapa impresso, como também através de um site que vai servir de banco de dados para todos os grupos culturais que estiverem ali, né, presentes, que forem mapeados por nós, e também um aplicativo para celular, em que as pessoas de São Luís, quem estiver em São Luís, turista, morador, vai poder encontrar, em qualquer localidade, vai poder encontrar o grupo, onde ele está, onde ele desenvolve suas atividades, né? Então, nós entendemos que são estratégias de comunicação que vão trazer mais empoderamento para os grupos.
A pesquisa Caminhos da Boiada, além do mapeamento das práticas culturais do Maranhão, resgata a história de grupos de Bumba Meu Boi da ilha, onde as mulheres sempre desempenharam um papel fundamental. No Boi da Sociedade de Cururupu, em Itagipuru, as mulheres da família são as colunas que mantêm firmes a brincadeira. Com 83 anos, Dona Nelly vive diariamente o Bumba Meu Boi. Meu pai fazia boi todo ano, então eu cresci dentro da brincadeira. Aí eu caso com o marido, faz parte. Então ele trabalha ajudando ele nós fazer. De São João, de Santo Antônio para São João, nós bordava era 4 noite e dia com luz de lamparina. Não tinha energia, era só como era. Aí é que acabou com a vista dele e está coisando com a minha, de estar na fumaça, para dar conta do couro do boi, a armação do boi. Aí tem o filho, pronto. A filha explica que a fé em Deus e nos orixás são a base para vencer as dificuldades, que incluem o racismo e o machismo. E o Bumba Boi Costa de Mão, ele é muito... É uma brincadeira que eu queria que fosse mais valorizada, porque a primeira, eu aprendi, entendeu? Sabendo que a primeira brincadeira foi o Costa de Mão, eles brincando com o cofo. Acho muito linda a história de Umbelino, do meu pai. Sou orgulhosa pelos pais que eu tenho, entendeu? Que minha mãe tem 84 anos ao lado deste mestre da cultura maranhense. E depender de mim, dos meus irmãos, das minhas irmãs, vamos dar continuidade. A gente não sabe no dia que eles partirem, como será. Mas eu acho que a força que eles nos dão vai dar para nós continuar percorrendo e levando o legado dele para frente. A fé de mestre Umbelino teve forte influência da mãe, a mulher que o ensinou a respeitar a brincadeira passada de geração em geração. Se às vezes falta linha para bordar o couro do boi, não falta amor e dedicação dos homens, e principalmente das mulheres, que ajudam a construir e a manter viva essa história. Se não tiver mulher, não é bom ser tu. Não é bom não. Porque surgiu a matança do boi, que é a comédia que eles fazem, por causa de quê? Por causa da mulher. É minha vida, faz parte da minha família, da minha vida, da minha família. De mim próprio e dos meus filhos. No programa de hoje, eu converso com a Letícia Cardoso. Ela é doutora em comunicação, professora da Universidade Federal do Maranhão, formada em letras, mestre em ciências sociais, entre outros títulos conquistados. Autora de um livro, O Teatro do Poder, Cultura e Política do Maranhão. Ela também é coordenadora do projeto Caminhos da Boiada, coreira do tambor de crioula do mestre Felipe e foi candidata a vice-prefeita na última eleição municipal pelo PSB. Além de ser militante social. Letícia, seja bem-vinda novamente. Aí eu vou te perguntar, você é bem jovem, né? Tem um longo caminho, mas já tem esse longo caminho de estudos, principalmente na área da cultura popular maranhense. O que te aproximou desse tema? Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui num programa que é dedicado às mulheres, de forma cotidiana e não só em datas consideradas comemorativas. Bom, a cultura popular ela esteve sempre presente na minha vida. É uma questão que a biografia vem influenciando a minha vida profissional, né? Em casa, a gente, os meus pais sempre estiveram próximos de práticas da cultura popular. Eu sou uma pessoa que vem do interior, né? Nasci em Vargem Grande. O meu pai é de Guimarães, então eu sempre tive esse contato com a zona rural, com o interior do Maranhão. E o que sempre me fez gostar de ir para o interior foi estar próxima das práticas culturais populares. Tambor de crioula, Bumba Meu Boi, reisados, festa do divino. Isso para mim sempre foi muito espontâneo, comum dentro de casa. Então, por exemplo, eu tenho uma irmã que fazia aniversário em junho, perto ali do dia de São João, dia 21 de junho. Então, na porta da nossa casa, era comum a distribuição de mingau, fazer pipoca, fazer fogueira. O tema da festa receber era Bumba Boi em casa, né? Ter aquelas pessoas todas reunidas
para comemorar e também para falar, né, das questões sociais de alguma maneira. E aí a gente vê hoje que essa realidade ela vem mudando, inclusive é tema do seu trabalho, porque você estuda a questão dessa evolução no que diz respeito ao Bumba Meu Boi, no Maranhão. Ele vem evoluindo num processo em que ele é hoje considerado um produto cultural, inclusive o São João do Maranhão é considerado hoje o maior São João do mundo. Como é que se deu esse processo? Teve algum prejuízo? Como é que você fez esse trabalho, esse estudo, essa pesquisa? Bom, o Bumba Meu Boi, ele é, antes de mais nada, ele é uma fonte de identidade para mais de 400 comunidades no Maranhão. Então, assim, antes de ser produto de mercado midiático, que ele também é, ele é uma prática que é realizada no cotidiano das pessoas durante o ano inteiro. A gente está pensando aqui em 400 comunidades, pelo menos 400, né? Então, multiplica-se aí por, 1.000 pessoas que estão direto ou indiretamente envolvidas dentro dessas comunidades. E o Bumba Meu Boi funciona como esse centro de acesso a políticas públicas para comunidades e bairros que são considerados periféricos, que ficam em zonas isoladas, em zonas em que o Estado chega muito pouco, né? Que o poder do Estado chega muito pouco, porque são bairros em que as populações elas são das classes trabalhadoras, né? São classes populares, e que vem no Bumba Meu Boi uma forma não só de lazer, como também de construção da sua identidade no sentido da politização. Ou seja, o Bumba Meu Boi ele propõe conteúdos, ele traz elementos de reivindicação, por exemplo, sobre o bairro, sobre as ruas. O vereador, às vezes, não consegue uma escolinha comunitária ou um posto de saúde, mas o Bumba Meu Boi consegue, pela sua influência já, como uma manifestação que tem um acesso em massa, né? Então, políticos já perceberam também que o Bumba Meu Boi, no Maranhão, ele é uma forma de mediação para se chegar... De segurança também para a própria comunidade. A falar com as pessoas, a estar mais perto das pessoas. Então, assim, eu não falo em evolução, mas em atualizações. Sim. O que é que o Bumba Meu Boi faz para se manter vivo, né? E para se manter comunicando com a sociedade. Porque, assim, uma tradição que vem desde o século XIX no Maranhão, isso pelo que a gente tem registro, né, por conta dos registros fotográficos, no início do século XX, no final do século XIX por conta dos jornais impressos, mas a hipótese que temos é que ele é bem anterior a isso, né? Que vem desde o período de interiorização do ciclo do gado, da chegada dos portugueses e o seu contato conflitivo ali com indígenas e com as pessoas escravizadas negras, né? Então, o Bumba Meu Boi é um espaço de complexo, né? Não dá para dizer assim que... E eu rejeito totalmente essa teoria da harmonia entre 3 raças dentro do Bumba Meu Boi, né? Há um conflito entre classes sociais, porque o Bumba Meu Boi é um espaço de resistência de classes populares, é preciso que se diga isso, né? E não de reprodução apenas, apesar de haver em alguns momentos, de reprodução desses conteúdos midiáticos, né? Que também exige, né, que haja hoje em dia para que o Bumba Meu Boi circule mais e possa estar também nesses circuitos políticos, nesse circuito de patrimônio imaterial da humanidade. Mas você acha que ainda resiste esse formato tradicional do boi, com essa pegada da reivindicação? Ainda permanece ainda, Sim. mesmo dentro desse cenário em que o espetáculo, ele existe para atrair o turista. Uhum. Ainda permanece isso? Olha só, a ideia que permeia nossas pesquisas é o entendimento de que não há um boi tradicional e um boi moderno. Sim. Todos os bois, independentes deles serem de orquestra, de zabumba, de costa de mão, eles têm uma dimensão que é midiática, espetacular, comercial, e também tem uma dimensão religiosa ligada à devoção, à promessa. Sim. E as questões da tradição. Quando eu falo de tradição, eu estou falando daquilo que os antepassados ensinaram. Sim. Né? Então, nenhum boi... E, Márcia, eu tenho estudado muitos grupos recentemente, assim, a nossa pesquisa vem visitando as comunidades em São Luís,
E a gente percebeu que não existem hoje bumba-bois que não façam a prática por tradição, mesmo aqueles que a gente considera mais midiáticos, mais recentes, mais modernos, eu não gosto de usar esse termo, mas assim, digamos, mais atualizados com esses conteúdos, né, da mídia e do mercado. Mesmo esses, tem um brincante ou dono ou alguém integrante ali da diretoria que fez uma promessa para ficar bom de uma doença ou porque teve um sonho e aí nesse sonho alguém pedia para que ele colocasse um bumba-boi ou então porque a mãe de algum integrante gostava muito de São João ou de Santo Antônio e aí a forma de agradar essa pessoa foi colocando um boi para lembrar da mãe já falecida ou porque herdou de um tio, herdou do pai, herdou da mãe, da avó. A gente escuta algumas críticas e até, não digo mágoas, mas de disputas, ou sei lá. Com relação a isso, algumas pessoas dizem que algumas manifestações, alguns grupos estariam se desvirtuando daquilo que a gente acredita que é o caminhar da manifestação, não é? Da promessa, daquele momento do nascimento, da morte, do batismo do boi. Então, assim, algumas pessoas falam que existem brincadeiras que estão meio que saindo disso, né? Por isso eu falo, em questão tradição, não tradição, o que está acontecendo hoje, né? Existem pesquisadores e intelectuais, inclusive gestores públicos, eu não estou falando dessa gestão atual, mas de sempre na gestão pública da cultura, historicamente no Brasil, que tem uma percepção conservadora da cultura e ligada a uma ideia romântica ou folclórica da cultura, especialmente da cultura popular. Entendi. Porque ninguém questiona quando uma dupla sertaneja altera os instrumentos musicais, ninguém questiona quando um grupo de axé que está lá no trio elétrico altera ou inclui elementos estéticos, né, na sua prática cultural. Mas quando se trata de cultura popular, a gente tem que entender que esses discursos que falam em descaracterização ou desvirtuamento dos elementos essenciais, isso é uma forma de tentativa de controle da cultura popular. Então é um discurso geralmente elitista, né? Baseado em pré-noções, em preconceitos do que deveria ser a cultura popular, por pessoas que não produzem a cultura popular, entende? Então, são pessoas que estão em gabinetes, olhando a cultura popular de cima para baixo e querendo enquadrá-la em espaços ou formatos em que os brincantes não se encaixam mais. Por que o brincante de bumba-boi, de tambor de crioula, ele precisa corresponder às expectativas do gestor público ou do mercado, né? Ou desses intelectuais? Se ele não acha mais, por exemplo, o couro de bode para cobrir os tambores, os pandeirões na cidade. Lá no interior era mais possível, era mais próximo da realidade dele. Aqui na cidade é mais fácil o nylon. Então aí vem gente falar que não é mais tradicional porque está com tambor de nylon. Ou então, não é mais tradicional porque substituíram-se os materiais de pena, que eram originais da EMA, por sintéticos, né? Por brilhos, por paetês e tal. Hoje, o que os boieiros falam? Até por uma questão ecológica, tem se evitado usar a pena de EMA. Porque o brincante de bumba-boi, ele está o tempo todo antenado com as mudanças sociais, com aquilo que é necessário atualizar dentro da prática cultural e também uma coisa importantíssima, com as condições materiais de vida dele, enquanto trabalhador. Quem são as pessoas que fazem o Bumba Meu Boi no Maranhão hoje? São estivadores, donas de casa, domésticas, pedreiros, mestres de obra, enfim, trabalhadores, né, da classe proletariada em geral, especialmente esses. Embora, muitas vezes, o Bumba Meu Boi dê acesso para que alguns brincantes repensem a sua situação, a margem social, a sua situação subordinada no sistema capitalista e ascendam socialmente por meio do estudo. O Bumba Meu Boi retira muitos jovens, adolescentes, de situações de vulnerabilidade muito mais, desconfio eu, do que a Prefeitura de São Luís hoje em dia. Eu conversando com a Nadir Cruz na entrevista anterior,
com ela e com a Leila Naiva, elas pontuaram exatamente esse papel social dos grupos de Bumba Meu Boi. Boi da Floresta, por exemplo, eles têm um projeto social. Ele ali dentro da Liberdade, que a gente sabe que é um bairro que precisa dessa atenção, dessa assistência, ele acolhe os jovens. Sim. E dentro do Boi da Floresta já existe pessoas que conseguiram, né, um curso superior, são advogados, são turismólogos. A própria Nadir contou a sua história da mesma forma. A Leila com o Boi de Axixá, que tenta manter a mesma cadência que ela, né, ela conhece, ela participou dessa construção do Boi de Axixá. Então, isso é um ponto que é fundamental nas brincadeiras. Agora, voltando sobre a questão dos grupos sociais que fazem parte, né, da manifestação cultural, que é o Bumba Meu Boi, tem o Alto do Bumba Meu Boi, e o Alto do Bumba Meu Boi, ele representa essas classes. Sim. Dentro desse folguedo que é dança, teatro, música, nós temos os nossos personagens. Como você falou anteriormente, o fazendeiro, o dono do boi, Pai Francisco, o indígena, o vaqueiro, nós temos Catirina. Aí eu quero entrar na nossa história da Catirina. A mulher Catirina, que deseja comer a língua do boi, e Pai Francisco mata o boi mais bonito. E aí provoca todo aquele conflito. Isso não é uma leitura, assim, um pouco, mais uma vez, uma reprodução de uma leitura onde a mulher, ela vem como culpada? Tem um pouquinho dessa nuance, na tua opinião? Tem, nessa narrativa mítica, que vem sendo reproduzida, infelizmente, né, até mesmo pelos nossos colegas da mídia. Que bom que temos um programa desse que dá para a gente problematizar isso, né? E não só pela mídia, como pelos discursos estatais, por discursos de até alguns acadêmicos, né, pesquisadores que não se aprofundam muito na realidade cotidiana das pessoas. Porque uma leitura possível sobre a Catirina é que ela é a mulher revolucionária que faz toda a transformação social acontecer. Porque a fazenda estava funcionando nos conformes, de acordo com o que o amo, colonizador, né, que seria o europeu colonizador, gostaria que acontecesse, cada um no seu lugar. Ele na Casa Grande e os demais na senzala. Não é assim que Gilberto Freire falava? Sim. Então, que é algo que a gente questiona. Essa obra, né, e intelectuais que deram muita sustentação para essa ideia da ideologia das três raças. Então, o que a gente tem hoje sobre essa leitura do Alto de forma pacífica, como resultado apenas da mistura harmônica entre esses três grupos, desembocando numa grande festa, isso é uma ideologia, não tenho como falar de outra maneira, assim, uma falácia, né, que não corresponde com a realidade das pessoas. A realidade é que Catirina é uma negra, que ela questiona o sistema escravocrata e ela se pergunta por que eu não posso comer a língua do boi, por que só posso ficar com os restos, né? Eu quero a língua do boi do melhor boi. Então, vai, Francisco, se revolte também, né? Questione esse sistema e mate o boi do amo em frente. O significado é esse, em frente. Inclusive, vocês já se perguntaram sobre o significado de Bumba Meu Boi? O Bumba é bate meu boi, avante meu boi, avança meu boi, né? Então, é um grito de emancipação, de busca por liberdade, de busca por mudança, né? Então, o boi não tem nada só de lazer e entretenimento. Ele também faz isso. Ele também é uma forma, né, das pessoas expressarem uma catarse perante tantas dificuldades sociais, né, que o povo mais pobre vive, as classes trabalhadoras vivem. No entanto, a ideia de que Catirina mobiliza mudanças ali é muito significativo para os movimentos hoje que a gente considera os movimentos feministas. Então, é uma leitura feminista de Catirina, né, que naquele momento mesmo, desde o início, né, digamos assim, da manifestação cultural, ela já era tida pelos próprios brincantes como essa mulher que desperta, né, para uma outra realidade, ou seja, ela diz, outra realidade é possível. Né? E aí, outro entendimento também é a disputa de classes que existe ali. E a gente vai falar disso já já. Certo. Vamos para um rápido intervalo e na volta a gente continua esse excelente bate-papo com a Letícia Cardoso, doutora em comunicação e professora da Universidade Federal do Maranhão. Não saia daí!
Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com toda mulher. Hoje conversamos com Letícia Cardoso. Ela é coordenadora do projeto Caminhos da Boiada, que faz um mapeamento dos grupos de Bumba Meu Boi do Maranhão. Letícia, a gente só finalizando estava falando das classes que ficavam denunciando, né, as questões. A questão de classe no Bumba Meu Boi, ela é muito significativa, porque o AMO representa a elite, né? Os empregados, enfim, os servos representam as classes populares, os negros escravizados junto com os indígenas, que fazem o quê? Eles de alguma maneira enganam o colonizador, né? Então, ou seja, se expressa em táticas em que as classes populares se apropriam de um sistema, né, um sistema capitalista, para tentar achar alternativas para viver dentro dele. Né? Então, esse mito, né, que baseia o Bumba Meu Boi, ele pode ser visto por leituras muito emancipadoras, né? E promissoras também para se estudar a sociedade maranhense. Excelente. A gente tem que ter uma perspectiva a respeito do que significa, não é só, como eu sempre falo, o espetáculo. Claro que o espetáculo é maravilhoso, a gente ama ouvir, ver, participar, de ir até os arraiais, e está muito gostoso, porque a gente consegue hoje ir em vários arraiais na cidade. Sim. Mas essa perspectiva do real, o que significa realmente para a sociedade, o que é o Bumba Meu Boi, é importante pensar sobre ela. E por falar nisso, vamos falar do teu projeto, Caminhos da Boiada, que é muito importante esse mapeamento. O que você tem descoberto nessa pesquisa? O que você tem visto? Certo. Antes de tudo, assim, o mapeamento, para quem não tem uma noção, né, é uma cartografia mesmo cultural dos grupos que estão distribuídos na Ilha de São Luís. Então, a gente viu o mapa da ilha, incluindo aí Raposa, São José de Ribamar e Passo do Lumiar. Então, nós vimos o mapa da ilha e pensamos, gente, onde é que tem Bumba Meu Boi em São Luís? Né? Então, nós decidimos identificar esses lugares, que são os espaços afetivos, para além de serem geográficos, né, eles são espaços afetivos, espaços de produção identitária para aquelas comunidades. Então, o mapeamento ele vem sendo realizado com vivências, né? Nós estamos com uma equipe de 11 pesquisadores, inclusive queria assim, agradecer muito essa equipe que está comigo, que são alunos do curso de Comunicação e Turismo da UFMA, e muito competentes. A gente está desenvolvendo, né, o trabalho de uma forma muito ágil e também bastante preocupada, comprometida com a realidade dos brincantes. Ou seja, a gente nem utiliza o termo pesquisados, né? A gente utiliza os termos co-pesquisadores, porque eles fazem parte disso com a gente. Então, assim, nós estamos fazendo entrevistas, registros visuais, audiovisuais, né, nas próprias comunidades e entendendo como essas pessoas vivem, porque é muito importante compreender os bastidores e como eles enfrentam, né, dificuldades para colocar esse boi na rua, no São João e agora um pouquinho mais ali no período de férias, né? Então, eles dizem, lógico que o espetáculo é maravilhoso e a gente se prepara o ano todo para isso, porque lá nós somos os protagonistas, mas poucas pessoas se preocupam em conhecer a nossa realidade. Então, um dos produtos que a gente vai gerar com o projeto, além de o mapa impresso já existe, né? Que a gente colocou a localização já referenciada de todos os grupos e estamos ampliando, inclusive, porque depois que o mapa impresso foi lançado o ano passado, muitos grupos chegaram, por que eu não estou? Né? E você descobriu outros grupos. Nós fomos descobrindo, e isso é um processo de construção contínua. E as mulheres, muitas mulheres você conheceu durante essa pesquisa, que estão à frente das brincadeiras, porque, assim, toda mulher tem que falar, né, desse protagonismo feminino, e é importante, assim, lembrar que elas estão sempre ali naquela construção. Antes, como ali a pessoa que estava ali sendo a mutuca, a pessoa que cozinhava e tudo, mas hoje não, as mulheres estão à frente das brincadeiras, comandando mesmo. Verdade. Nós temos uma previsão, só para contextualizar, de ir em 90 comunidades. Para vocês terem uma ideia, existem mais de 90 comunidades em São Luís de Bumba Meu Boi. Nós já fomos a 42. Então, a partir dessas 42, nós identificamos que, curiosamente, metade das amas são mulheres.
Então, a gente tem uma ideia de que a presença masculina, porque isso é reproduzido, às vezes, por pesquisadores que ainda não conhecem a realidade de fato, né? Ou pelos gestores públicos que ainda não conhecem essa realidade de fato. Mas é algo bastante equilibrado. O número de homens gerenciando os bois e o número de mulheres está muito próximo. Então, assim, vamos começar agora a falar em amas também. Sim. Não existe apenas mais amos de Bumba Meu Boi. As mestras, né? Se vocês forem pesquisar nas nossas bibliografias, livros, né, textos, estudos sobre Bumba Meu Boi, só se fala em amo. Até mesmo o dossiê do IFAM, que registra o Bumba Meu Boi como patrimônio material do Brasil, não fala em ama. E elas também estão compondo toadas, sim, se apresentando. Estão cantando. Nós identificamos poucas, mas algumas já mulheres cantadoras e sofrem bastante preconceito dentro dos grupos. O Bumba Meu Boi também não é só resistência. Dentro do Bumba Meu Boi, esse espaço que é complexo, como eu falei ainda há pouco, há também ainda alguns conteúdos, né, que reproduzem essas ideologias patriarcais, sexistas, machistas. Então, é uma luta, né, dessas mulheres para transformar aquele espaço ali político, né, e essas práticas, eu até estou escrevendo sobre isso, essas práticas dessas mulheres, elas estão sendo práticas comunicativas, né, no sentido de mudar ou conversar com as pessoas, né, por meio dos debates, de oficinas, de intervenções, às vezes mais enérgicas, quando, por exemplo, uma mulher, como Regina já me falou, que se sentiu desrespeitada dentro do próprio grupo. Então, o que ela diz? Temos que cortar o mal pela raiz. A gente também não vai ser desqualificada, deslegitimada dentro de um grupo em que a gente passa tanta dificuldade para construir, para dar continuidade. Tem que ter uma força a mais, não é? Exato. Então, todas elas estão desenvolvendo táticas, né, que são táticas, assim, eu diria, pedagógicas, né, dentro da comunidade do Bumba Meu Boi, e que eu desconfio que isso vai modificar bastante a realidade social naqueles segmentos ali em que elas atuam. Então, nós temos aí já muitas, né, amas de Bumba Meu Boi. Eu descobri com essa pesquisa recente, temos 2 miolas de Bumba Meu Boi. Pouca gente sabe disso. Acho que eu já vi uma no cortejo do ano passado, a única. Pois é, pouca gente sabe, mas que já começam a ter interesse, mulheres têm interesse. E olha, não é fácil ser miolo. Não, tem que ter muita preparação física, né? Mas elas podem, mulher pode fazer tudo o que quiser. Sim. Né? Então, uma questão, a Catirina, antigamente, ela era encenada por homens. Eu não sei se você sabe disso. Eram homens que vestiam vestidos e perucas, né? Porque as mulheres eram proibidas de dançar nos espaços públicos. Então, as mulheres eram renegadas a uma situação apenas de bastidores. Tanto que existe, né, a metáfora da mutuca, que é aquele inseto que fica incomodando a pessoa. Então, a mulher estava ali como mutuca no boi, que era para não deixar os homens, maridos, pais, né, filhos, desanimarem. Então, elas estavam ali sempre fornecendo uma água, o vinho, o conhaque, uma comida, fazendo reparos nas roupas, né? A mutuca sempre esteve no Bumba Meu Boi acompanhando. Como Leila Naiva me falou, tu já viste alguma coisa acontecendo no mundo sem ter o dedo de uma mulher? É muito difícil, né? E quando é que tu vai concluir esse trabalho para ficar disponível? Já está em fase? Você disse que o mapa já está digitalizado, é isso? Já está impresso? Como é que está terminando? Certo. Essa é uma pesquisa, é bom que a gente diga, né? É uma pesquisa desenvolvida no Departamento de Comunicação da UFMA, pelo meu grupo de estudos culturais do Maranhão. E a gente teve inicialmente um apoio da FAPEMA para fazer a georreferenciação dos grupos. Ou seja, nós colocamos num mapa impresso, porque a comunicação impressa ainda é muito importante no Maranhão. Sim. E para os grupos de Bumba Meu Boi, que muitas vezes não têm internet, não sabem, né, não têm familiaridade com essas redes. Então, a gente fez um mapa impresso e esse já foi lançado ano passado. Mas, a partir deste ano, nós tivemos assim, uma parceria, né,
com o Sebrae, e a partir dessa parceria nós estamos tendo recursos para ir nas comunidades de fato e fazer os registros audiovisuais. E o reconhecimento então, é importante pela questão da memória, sim, não é? do sentimento de pertencimento das comunidades, porque quando ela se vê sim, dentro de um produto ali que pode ser consultado, ela começa a se autovalorizar também. Também. Né? Existe esse processo que é contínuo, né? E que a pesquisa ela impacta muito. Até mesmo na autoestima desses brincantes. Até porque eles estão participando ativamente, eles estão dizendo como querem as fotos, onde querem, como eles querem falar. Né? Existe toda uma preparação dos pesquisadores para essa sensibilidade, né, esse respeito ao protagonismo do brincante. Então, vai ter um site, esse site ele vai servir como um banco de dados com todas essas informações e também o usuário ele pode, né, no Maranhão ou fora do Maranhão, fora do Brasil, ele pode identificar ali onde está aquela comunidade. Através também, vai ser um site que vai reproduzir o mapa, né, de São Luís, e ali vão ter as informações específicas, com fotos, vídeos, toadas dos grupos. Fora isso, um terceiro produto é um app, um aplicativo que a gente está desenvolvendo também, com, né, esses recursos humanos da Universidade Federal do Maranhão, e a gente está desenvolvendo um aplicativo em que o usuário pode achar as comunidades de Bumba Meu Boi utilizando o aplicativo. Vai ser o aplicativo Caminhos da Boiada. Né, vai ser muito útil, não só em São João, mas quando as pessoas quiserem fazer, por exemplo, roteiros culturais. O professor David Silva está conosco nesse projeto, que ele é do turismo, da UFMA, e ele está sendo o curador, né, desse roteiro cultural a partir dessas visitas que a gente está fazendo nos bois, roteiro turístico. Né? Então, ele está, através de uma metodologia própria, mapeando também que grupos podem ser visitados, né? Podem receber visitas de turismo comunitário de base. Ou seja, daqui a pouquinho a gente tem uma novidade aí para quem vem conhecer o Maranhão, conhecer nossa cultura. E eu queria te agradecer a participação aqui no Toda Mulher, né, desejar sucesso no seu trabalho, também agradecer, porque é muito bom quando a gente vê uma mulher que participa da cultura, que ama a cultura e quer que essa cultura permaneça e divulga através do estudo, né, através de pesquisa, abre portas, né, para manter essa linda festa que a gente tem aqui no nosso estado hoje, considerado o maior São João do mundo. É bem pretensioso, mas é verdade, não é? A gente fica por aqui, gente. Muito obrigada. Obrigada. Só agradecer e dizer que a minha responsabilidade social como professora de universidade pública e mulher branca que teve privilégios. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua presença no Toda Mulher. Acompanhe a reprise do programa de hoje na nossa programação e pelas redes sociais da TV Assembleia. Obrigada e até o próximo programa.